Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciando então mais uns lindos trabalhos que a Casa José de Mococa nos fornece. José de Mococa, nosso amigo querido, nosso mentor da Casa de Caridade também, nos ajuda para que estejamos aqui todos unidos, para que estejamos buscando cada vez mais modificar as nossas atitudes, crescer espiritualmente, para virmos aos nossos passos, às nossas palestras, aos nossos deveres, entre aspas, espirituais, para estarmos vivendo as atitudes benéficas da mudança interior, trazendo então a reforma íntima para dentro dos nossos espíritos, atendendo sempre mais ao lado espiritual, porque o lado corporal é o reflexo das nossas almas, é reflexo dos nossos espíritos, é reflexo das nossas ações, tanto no presente quanto no passado. Então a importância de estarmos unidos, buscando sempre uma boa apresentação, não só para o nosso corpo, nos vestirmos somente bem, mas também cuidarmos da nossa saúde física, para ficarmos bonitinhos por fora, mas também para ficarmos belos, lindos por dentro, buscando simplesmente as palavras de Jesus, buscando o amor que Ele nos passou, o perdão que Ele nos deixou. Agora, se estivermos diante das oportunidades, estivermos chegando à Casa de Caridade, por exemplo, com pressa de já sairmos daqui, estaremos ainda vivendo aquela preocupação extrema que estará nos levando a mais sofrimentos. Então estejamos vindo aqui, serenando os nossos corações. Estamos muitos de nós vindo das ruas, outros já passaram pelos passos. Então vamos serenar os nossos corações, vamos tornar o ambiente necessário, não o ambiente externo, mas o ambiente interior, para que consigamos viver melhormente, para que estejamos aproveitando essas bênçãos. Hoje quem vai fazer a palestra para a gente vai ser o nosso irmão Emerson. Nosso irmão Emerson vai falar sobre pandemia e empatia, tá bom, gente? Então, Emerson, fica à vontade, é nós e Deus. Nosso irmão Emerson já veio aqui na casa fazer uma vez, palestra, acho que foi na quarta-feira, se não me engano, não foi isso? Na quarta-feira, e aí ele falou que iria fazer uma outra palestra, então está aí a oportunidade, que tem muitas outras palestras, Você fica à vontade, tá bom, Emerson? Tá, está um pouco distante, eu vou tirar aqui a máscara, mas eu estou vacinado, Eu acho que todo mundo está, Primeiramente eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui mais uma vez. Alguns não me conhecem, outros já, alguns rostos eu recordo da última vez que eu estive aqui. Vocês podem perceber que eu não tenho voz de palestrante, minha voz é irritante, mas a gente, quando eu falo a gente, é porque nós nunca estamos sozinhos, em vários sentidos. Nós temos sempre irmãos que nos acompanham, tanto para o bem, quanto para alguns assuntos distorcidos. E a gente vem vivendo, já há algum tempo, uma transformação planetária. Se a gente recordar um pouco, se a gente for um pouco lá atrás, várias vezes, alguns livros já tocam no assunto dessa renovação. Toda renovação é como uma mudança, Quando a gente faz uma mudança na nossa casa, ou uma mudança de casa mesmo, é um transtorno, Tira tudo do lugar, põe um caminhão, leva para outro lugar, monta tudo de volta, não acha as coisas, está sempre uma bagunça. E a gente leva um tempo para se adaptar. E a gente está passando uma profunda mudança. Tantas coisas vêm acontecendo com o nosso planeta.
conversando com alguns amigos, e hoje em especial com uma amiga muito querida, que o plano espiritual nos impõe algumas mudanças internas, mudança de paradigma, mudança de conduta, não simplesmente de aceitar as coisas. Veio uma doença, foi necessária uma doença para a gente se dar conta de tanta coisa importante que a gente estava relegando. Eu peguei aqui, eu trouxe uma colinha. E aqui, ó, a Ambev, fabricante de bebida, né? A gente conhece bem aí, fabricou álcool em gel e distribuiu gratuitamente. A Vila Romana, que faz roupas finas, doou 20 mil máscaras. Teve empresa aérea que disponibilizou passagem aérea para médicos que queriam ir trabalhar como voluntário em outros lugares, em outros estados. A Electrolux, fabricante de eletrodoméstico, a linha branca, né? Eles fizeram respiradores e auxiliaram a USP a construir um respirador mais em conta. A Lacta fez doação de ovos de Páscoa para várias comunidades durante a Páscoa, não foi depois da Páscoa. A Fórmula 1, que a gente vê que rola muita grana lá, né? O pessoal da elite planetária construiu em suas oficinas respiradores também para o mundo inteiro. A Ralph Lauren fez doações milionárias no desenvolvimento de vacinas nos Estados Unidos. Hermenegildo Zenha fez um aporte financeiro junto à ONU para procurar melhores saídas para essa doença. O Alibaba fez doações também com testes do coronavírus. O que isso quer dizer? Que precisou de uma doença a nível planetário para todos nós nos unirmos, não apenas empresas grandes, para ajudar o próximo. Se a gente abrir qualquer jornal, qualquer noticiário televisivo, você vai ver lá alguém falando que passou a distribuir cesta básica, passou a contribuir de alguma forma na assistência de quem está desempregado. Muitos médicos passaram a dobrar os seus plantões para ajudar a quem está internado. De uma forma geral, se eu começar a elencar tudo o que está acontecendo no planeta, eu vou ficar horas aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer que só na hora da dor que a gente ajuda? Não quer dizer isso. Não apenas isso. Mas a gente tem que entender uma coisa. Nós, sociedade, irmãos que somos, independente da fé, independente do credo, independente da raça, nós temos uma força enorme para nos ajudar. Infelizmente, a nossa sociedade ainda está vendada para muitas coisas. Não despertou para a caridade. E fora da caridade, todo mundo já sabe, não há salvação. Não é salvação de ir para o céu. Eu não vou para o céu se eu não for caridoso.
não tem salvação do meu inferno próprio. Porque essa coisa de dizer que existe o céu, o inferno, as cidades celestes e umbral, a gente tem que começar a encarar o primeiro inferno que existe, que é a nossa mente. É a nossa consciência. Então vamos lá, vamos começar a fazer algumas reflexões. O planeta precisa mudar. Como bem disse alguns estudiosos, Chico Xavier já tinha alertado que nós passaremos por 50 anos uma prova e chegaríamos à data limite. O que quer dizer isso? Segundo essa profecia, que muitos discordam, e alguns concordam ou apoiam, de 69 até 2009, a humanidade passaria por uma prova para se livrar da Terceira Guerra Mundial. E até uma brincadeira que alguns estudiosos dizem que se houvesse a Terceira Guerra Mundial, a Quarta Guerra Mundial seria a base de paus e pedras, porque não ia sobrar nada. A gente fez a nossa lição de casa. Não tivemos a Terceira Guerra Mundial. E a data limite chegou. Poxa, legal, não teve a Terceira Guerra Mundial nesse período de 50 anos. Mas a humanidade realmente se transformou? Nós despertamos para os ensinamentos de Jesus? Nós despertamos para tudo aquilo que Kardec codificou? Nós fizemos a nossa reforma íntima? É difícil responder isso. Porque de verdade a gente não fez. Ah, mas tudo bem, não veio a guerra. A gente não teve uma guerra nuclear. Mas ainda falta muita coisa. Tem muitos irmãos sofrendo de diversas coisas, com diversas situações. Uma delas é a fome. Mas tem outras tantas que a gente simplesmente relega. Quer ver uma coisa? Que a pandemia veio evidenciar para nós? Qual que era a regra durante a pandemia? Se puder, fica em casa. Teve muitas famílias que se isolaram, principalmente os idosos. E durante esse processo, que parecia uma purga, né? Parecia que a gente estava purgando alguma coisa nesse período. Teve muitos pais que deixaram de ver os filhos. Porque os filhos têm que trabalhar, eles não podem ficar em casa. O pai e a mãe podiam. Cresceu assustadoramente os casos de depressão. Teve muitos adolescentes e jovens que, não podendo sair para a rua, buscaram a saída do suicídio. De uma forma geral, nós estávamos sentindo falta do acolhimento. Porque você ligar para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho, para o seu amigo, para quem for, é uma coisa. Trocar afeto, abraçar, beijar, sentir o próximo.
Não tem vídeo, não tem tecnologia que substitui isso. E isso foi uma virada de chave. Porque a gente começou a dar valor nisso. Eu recordo que quando a minha avó tomou a primeira dose da vacina, eu falava com ela pelo menos uma vez por semana. Ela falou assim: eu já tomei a dose da vacina, põe uma máscara boa e vem me dar um abraço. Quantas pessoas não sentem falta de um abraço? Não sentiu falta desse abraço? E o pior, teve muitas pessoas, muitos queridos, que partiram por conta dessa doença. E aí teve muita gente que, até pessoas próximas a mim, fez o seguinte questionamento, ou evidenciou uma coisa que a gente já sabia. Eu não falei para ele que eu amava ele. Eu não dei um abraço nele. Eu fiquei devendo alguma coisa para ele. E aí eu pergunto para vocês, se a gente já fez a tal da reforma íntima, se a gente está seguindo os preceitos de Jesus, por que a gente tem que passar por isso? Porque a gente tem que entender uma coisa: não adianta eu ascender na espiritualidade se o meu próximo continua a rastejar na lama. Não adianta eu garantir o alimento e o bem-estar dos meus filhos se há outros filhos passando necessidades. É essa mudança que a gente começa a enxergar lá fora. A nossa sociedade, vou falar aqui porque a maioria nasceu até a década de 90. Eu acredito que sim. E o que eu quero dizer com isso? Nós tivemos uma formação que era a seguinte: você precisa estudar, crescer, trabalhar e constituir uma boa família. Tem alguma coisa errada nisso? Não. De forma alguma. A maioria de nós fomos criados em lares cristãos. E todo cristão de bem quer isso para sua família. Só que nas entrelinhas do Evangelho, não só o codificado por Kardec, como o que está na Bíblia mesmo, tem uma coisa que a gente está deixando de fora. Porque a gente se espiritualizou, entendeu a vida após o desencarne, entendeu que a vida não cessa, ela continua. E aí, a gente passou a ser mais doutor das coisas, mais entendedor das coisas do Espiritismo, das coisas da vida após a morte. Mas será que a gente está colocando em prática as duas principais leis que Jesus deixou? Porque Jesus dizia: amai a Deus sobre todas as coisas
e ao próximo como a ti mesmo. Então vamos lá. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Entre você fazer uma escolha que é incorreta, que vai ao oposto do que Deus quer, você vai ficar do lado de Deus, dos ensinamentos, certo? Beleza. Só que o segundo, amai a teu próximo como a ti mesmo. Não, eu amo o meu próximo, toda vez que eu posso eu faço caridade. Eu ajudo as pessoas. Eu ajudo. Eu vou no centro, da forma que eu posso lá, eu ajudo lá. Eu ajudo meu vizinho. Então, eu estou amando ele. Eu ajudo. Como Jesus falou. Ajuda mesmo. Ama mesmo. Tem um detalhezinho que a gente não percebeu. Jesus falou assim: amai a teu próximo como a ti mesmo. Se eu me amo tanto assim, e amo ao meu próximo, por que às vezes eu entro em depressão? Por que essa pandemia mexeu tanto comigo? Será que eu me conheço? Não, eu me conheço. Eu pratico caridade. Eu tenho empatia com o meu próximo. Só que às vezes eu esqueço de mim mesmo. Eu não tenho empatia comigo. Eu não olho as minhas dores. Eu olho a dor do outro. É fácil, às vezes, fechar os olhos para as nossas dores e ajudar o próximo. Eu não olho para mim. Eu não enxergo as minhas dores, eu jogo uma pá de cal em cima dela e sigo a vida. Eu tenho empatia com o meu próximo. Eu procuro ajudar. Eu ajudo no centro, eu ajudo a pessoa que está necessitada. Essa semana eu vi uma reportagem que eu achei fantástica. E é aqui perto, em Heliópolis. O pessoal da CUFA, eles montaram uma organização fantástica. Porque eles atendiam 1.000 pessoas por mês. E hoje eles estão atendendo 10.000 famílias por mês. Esse número passa de 50.000 pessoas. É um crescimento absurdo. E quem que está no meio da CUFA? Um conhecido meu do coração. Eu adoro ele. E esses dias eu liguei para o irmão dele e ele falou assim, o irmão dele me falou assim, o Serginho não está bem. O que aconteceu? Ele estava trabalhando lá, estava fazendo um trabalho tão bonito, ele teve que se afastar, ele está tomando um antidepressivo. Por quê? Durante a pandemia, o Serginho dedicou tanto tempo à CUFA, e as pessoas que precisam dele, esqueceu dele mesmo. Ele perdeu o pai, um irmão e a mulher. E se afundou no trabalho voluntário. Então eu não vou mais fazer trabalho voluntário, porque senão eu vou entrar em depressão. Não, não é isso. A gente tem que começar a entender a nós mesmos, para poder ajudar o próximo, a cuidar de nós, para depois cuidar do próximo. A pandemia, ela nos despertou a termos empatia com o nosso próximo. É extremamente importante isso. Mas será que a gente está olhando para nós? Porque se eu não estiver bem, como
continuar a minha jornada? Como que eu vou seguir isso? E aí tem gente que já está dizendo, não, a pandemia está acabando. Logo, logo 100% das pessoas vão estar vacinadas. Poxa, aí a gente vê que tem pessoas que foram vacinadas e contraíram a doença. Então isso vai acabar já? Queira Deus que sim. Mas o que nós vamos tirar de lição disso tudo? Ah, foi uma coisa terrível que nós vivemos e passou em brancos lençóis? De forma alguma. A espiritualidade nos mostra cada vez mais que se nós, como sociedade, como um ser único, vivo, não mudarmos, nós estamos fadados a ter que recomeçar tudo novamente. Porque nós temos que entender que aqui não é simplesmente um planeta de provas e expiações. Só que é uma escola. E o aluno que não aprende a lição, o ano seguinte ele tem que passar por tudo novamente. Então vamos lá. A pandemia veio para despertar em nós a empatia, a valorizarmos o que realmente importa, mas principalmente para nós olharmos para nós mesmos. Amai a teu próximo como a ti mesmo. Uma coisa que aumenta cada vez mais são pessoas que procuram psicanálise, que procuram psicólogos. Muitos acabam no psiquiatra, porque tem uma dor no peito que não cessa, que não acaba, que só aumenta. Puxa, mas eu vou no centro, eu estudo, eu pratico a caridade, eu vejo para o meu próximo, mas eu não olho para mim mesmo. A dor está lá. E aí eu pergunto, o que está acontecendo com os nossos jovens? Principalmente quem nasceu depois da nossa geração, quem nasceu depois de 90. Eu já vi relatos de alguns jovens dizerem assim: ah, eu saio para beber mesmo, para zoar. Meu pai e minha mãe são dois chatos. Aí você vai ver o histórico desse jovem, geralmente ele está na faculdade, não cursa o curso de direito, não estuda corretamente, ele é alienado nisso aqui, a fuga dele, se não a bebida, as drogas. E aí esse jovem se vê no meio de uma pandemia. Esse jovem ele ficou em casa durante a pandemia? Dificilmente. A maioria dos pais não conseguiu segurar eles em casa. Ah, mas está tendo aula online. Eu vou sair. Sabe por quê? A dor que nós sentimos, eles sentem de uma forma muito maior. E o mundo do jeito que está, oferecendo as coisas cada vez mais fáceis, deixam eles inebriados.
bebida, com droga, com banalidades no celular. E aí tem alguns pais que falam assim, aonde eu errei? É difícil de entender. Porque se eu não consigo me entender como pessoa, como componente de uma sociedade, como que eu vou conseguir entender o outro, o meu filho? Como que eu vou educar ele? Estou falando, fazendo uma coisa genérica, tá? Não estou falando que os filhos de todo mundo estão bagunçados. Eu também tenho filho. Eu tenho muitos primos que estão nessa idade. Mas o que eu quero alertar com vocês, não alertar, mas fazer uma reflexão. A gente tem que parar para fazer certas reflexões. É onde que a gente está indo, para onde que a gente está indo. Porque a espiritualidade nos dá prova que é necessário fazer uma mudança profunda. Dia a dia nós vemos as coisas se complicarem em todos os sentidos. Porque a economia não anda, a saúde não avança, a política é cada vez pior, a justiça nem se fala. E aí, nesse cenário todo, a gente precisa avançar, viver e progredir espiritualmente. E aí eu falo uma coisa para vocês. Se a gente fizer uma reflexão geral do nosso planeta, se a gente pegar país a país e comparar a vida que um americano tem, que um europeu tem, um asiático, e a nossa, o nosso país tem riquezas imensas. Mas o povo ainda sofre. Cada vez mais a gente vê o cerco apertando. A violência cresceu muito. Essa semana, inclusive aqui na nossa região, saiu várias matérias falando que a violência aqui está muito alta. E aí você começa a fazer o seguinte questionamento. Poxa, que lugar que eu vim nascer, hein? Que lugarzinho bendito. Mas por que eu vim nascer aqui? Pô, eu podia ter nascido na Europa. Imaginou eu falando francês, comendo baguete, tendo uma renda bacana, andando pelo Champs-Élysées, sem bandido, sem nada, sem político, enchendo o saco na televisão? Que maravilha! Só que aí eu faço a seguinte pergunta. Por que a gente nasceu aqui? Oi? Pode falar. Eu gosto quando as pessoas participam e elas não participam. É aqui que nós tínhamos que nascer. Essa é a chave. Porque a gente precisa resgatar os erros do passado. E aqui é a melhor escola que tem para isso. Mas tem uma coisa mais profunda ainda. Tem um amigo meu, inclusive eu comentei hoje. Ele passou 6 meses na Alemanha fazendo um estágio, terminando os estudos dele em engenharia. Ele fez vários relatos lá. Você sabia que, não só na Alemanha, de uma forma geral, na Europa toda, na Rússia, nos Estados Unidos está mais ou menos nesse caminho também. Essa reunião que a gente está fazendo aqui, ó, se ela não fosse autorizada,
Nós todos poderíamos ser presos. Charlatanismo. Reunião não autorizada de pessoas em culto de dogmas duvidosos. E aí você vê, o Brasil ele tem uma infinidade de religiões, nenhuma discute com outra. Ou pelo menos a gente procura manter uma paz, um equilíbrio. O povo mais espiritualizado. Porque no Brasil, se o camarada não tem religião alguma que ele frequenta, ele ainda se diz católico. Dificilmente ele é ateu. E aí todo esse povo espiritualizado que enxerga e tende a ter uma vida após a morte, por que vive num país tão injusto? Porque nós já cometemos injustiças. E aí o pessoal fala assim, poxa, mas a pandemia, com tudo isso que a gente sofre, ainda veio a pandemia. Porque era mais uma lição para a gente avançar. Puxa, mas teve pessoas que foram tiradas daqui. Eu perdi o meu pai, o meu amigo, o meu irmão. Eu perdi tantas pessoas queridas. Tudo tem um porquê. E eu garanto para vocês, antes da gente vir para cá, a gente ainda topou. Ó, vocês vão para lá, vão nascer num país de injustiça geral, violência generalizada, roubalheira entre todo tipo de pessoas, e ainda vai ter uma pandemia. Topa? Topo, eu vou, eu quero ir. Por que a gente quis vir para cá? Porque a gente anseia por sermos pessoas melhores. Porque, como eu disse, isso aqui é uma escola, a gente não vai ficar aqui para sempre. A tendência nossa é ascender para planos mais espiritualizados, de luz. A gente não vai sofrer para sempre. Só que enquanto estiver aqui, tem umas provinhas que a gente precisa passar. E não é simplesmente passar. Tem que ser aprovado. Então, assim, de uma forma geral, a nossa sociedade, hein, ela despertou a empatia durante a pandemia. Será se essa mesma sociedade, diante de tanta empatia agora em ajudar o próximo, ela não vai ter outras provas? Será que não tem mais algumas coisas que a gente precisa aprender? Possivelmente. Só que aí eu pergunto para vocês, a gente vai se desesperar? É onde que entra, onde eu tenho que me conhecer. Porque se eu me conhecer, se eu tiver fé e trabalhar arduamente, eu supero qualquer coisa. Ah, mas tem muitas pessoas que podem passar daqui para o plano espiritual. É uma pena. É difícil se afastar das pessoas que a gente ama. Hoje eu comentei com a minha amiga. Fazem 15 anos que meu pai partiu. Eu sinto falta dele todo dia. E eu nem convivia com ele. Meu pai foi ausente. Bem ausente. Eu sinto falta dele. Não, mas eu vou no centro, eu vou na igreja, eu vou pedir a Deus.
Eu sou capaz até de fazer uma macumbinha para esquecer essa dor. Você não vai esquecer. Sabe por quê? Essas pessoas são importantes para nós. Daqui a pouco a gente vai estar junto com eles. Mas essa dor do afastamento, mesmo que momentâneo, ela persiste. E sabe uma coisa boa? Mostra que a gente é humano. Que a gente sente falta daqueles que a gente ama. Daqueles que conviveram com a gente. Que teve uma jornada junto. E foram na nossa frente. Não queira esquecer. Não queira apagar essa dor. Reverencie. Seja grato. Eu digo que há um culto que nós não fazemos. É o culto da gratidão aos nossos antepassados. Porque eles sofreram muito mais que nós para nós estarmos aqui. E se eles erraram lá atrás, se eles pensaram que eles erraram lá atrás, na verdade eles acertaram. Porque graças a tudo que eles passaram lá atrás, nós estamos aqui hoje. Falando abertamente o que a gente sente. Aquilo que a gente acredita. Aquilo que a gente tem esperança de uma vida melhor. Essa é a nossa jornada. Vamos ser gratos a essas provas. Vamos reverenciar aqueles que já partiram antes de nós. Não vamos procurar culpados. Vamos procurar acertar. Mesmo errando. Mas a gente vai tentar. A gente vai tentar, dia a dia, superar todas as dificuldades. Dia a dia, mesmo enfrentando violência, injustiça, a gente vai procurar ter empatia com o nosso próximo. E o principal de tudo, vamos procurar nos amar, nos entender. É assim que a gente vai viver e vai seguir em frente. E eu garanto para vocês, se lá atrás os meus avós, os meus bisavós, assim como os de vocês, sofreram, é porque para a gente ter uma vida melhor hoje. Eu garanto que a vida de todos aqui é melhor que a dos seus antepassados. E a nossa vida não é melhor do que os nossos descendentes. A vida deles tem que ser melhor que a nossa. De que forma? Transmitindo todo o amor que a gente tem. A gente pode errar? Evidente que pode errar. Nós somos humanos. Mas vamos tentar sermos melhores e não pensar que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos, mas que filhos nós vamos deixar para o mundo. Então eu peço um minuto de silêncio a todos que já foram antes de nós. Reverenciar e ter fé que nós vamos continuar nossa jornada, porque a vida não cessa. Que Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai maior, possa nos abençoar, nos levarmos
para casa em paz, em segurança. E que essa reflexão que nós tivemos aqui possa de alguma forma tocar nossos corações. Eu agradeço a vocês pela atenção e eu espero do fundo do meu coração que essa casa prospere cada vez mais. Obrigado.